Em vários vídeos, venho mostrando erros que se encontram em revistas, jornais, livros, televisão, rádio, etc. Hoje vou aqui analisar mais um erro encontrado numa revista, mais um erro de língua portuguesa. Tenho aqui a revista Veja, abrangência nacional e circulação semanal, revista Veja, do dia 1º de agosto de 2012, há 2 semanas. E aqui na página 136, escolhi um erro para abordar neste vídeo. Há vários erros aqui, outros, só que escolhi para abordar neste vídeo o que se encontra na página 136 da revista, tá? Então vamos aqui ao erro. Página 136, aqui está. Veja, amigo internauta, uma caricatura da Sabrina Sato, modelo e apresentadora de TV. Sabrina Sato, aqui está. E aqui, palavras proferidas pela Sabrina Sato, tá? Palavras proferidas pela bela voz da Sabrina Sato. E aqui ela diz assim, com aquela voz bonita, pastosa, né? Ela diz assim, ó: o Dunga só chamou quem ele sabe que vai obedecê-lo, os alunos da primeira fileira. Não chamou os do fundão. Aí estão as palavras de Sabrina Sato. Leia aí, por favor, internauta. Leia aqui, ó. O Dunga, leia. Eu transcrevi para o quadro aqui as primeiras palavras de Sabrina Sato para mostrar um erro de língua portuguesa cometido por ela. Correto aí? Muito bem. Vamos para cá então, para o quadro. A Sabrina Sato disse assim: o Dunga só chamou quem ele sabe que vai obedecê-lo, os alunos da primeira fileira. Onde está aqui, amigo internauta, o erro de língua portuguesa? Onde está? Parabéns, você acertou. O erro está aqui, ó, no verbo obedecer. Obedecê-lo. Aqui está o erro. Por que está errado? Vou explicar. Obedecê-lo é do verbo aqui, ó, obedecer, correto? Aqui, ó. Obedecer. Obedecê-lo, verbo obedecer. Ora, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Por que é verbo transitivo? Ele é transitivo porque necessita de um complemento, tá? Ele não se satisfaz por si só, não se completa por si só. Assim como uma mulher precisa de um homem, ou um homem precisa de uma mulher precisa de outra mulher, ou um homem precisa de outro homem, assim também é o verbo obedecer, verbo transitivo indireto. Ele é verbo transitivo porque, como já disse, precisa de um complemento. Ao contrário do transitivo, temos o verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Quando eu digo Paulo morreu, acabou-se. Paulo morreu. O verbo morrer é um verbo que não precisa de complemento. Qualquer pessoa entende. Basta dizer Paulo morreu. Pronto, Paulo morreu. Basta isso. Já o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. E ele é verbo transitivo indireto, por quê? Porque precisa de um complemento com preposição. É por isso que ele é indireto. Porque o complemento vem com preposição, tá? Com preposição. É o verbo aqui, obedecer. O verbo obedecer, pois, é um verbo transitivo indireto, que precisa de um complemento com preposição. E a preposição exigida é a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Eu digo, o filho obedece ao pai. E não o filho obedece o pai. É ao pai. A preposição a tem que vir. O filho obedece ao pai. O aluno obedece ao professor. Porque o verbo obedecer pede um complemento com preposição. Preposição a. E aqui não está a preposição a. Aqui está o erro. Esse encontro aqui, lu, não existe para verbos, que é o caso aqui, ó, para verbos transitivos indiretos. Você não pode empregar lu, não pode. E aqui está o erro. Ora, o que é esse lu aqui? É o seguinte, ó.
o que fez a Sabrina Sato com aquela voz bonita dela? Ela fez assim, ó. Obedecer mais o pronome pessoal aqui, oblíquo, átono, o, ó. Certo? Obedecer mais o, ó. Cai o R, não é isso? Cai o R, vem o L para cá, assume a forma L aqui, ó, L. E aqui vem o hífenzinho e aqui o acento, ó. Por ser uma palavra oxítona, terminada em E. Ó, obedecê-lo. Mas aqui não pode fazer isso em relação a este verbo, porque o verbo aqui é transitivo indireto, então não pode haver isso, tá? Aqui está incorreto, tá? Vamos apagar aqui, ó. Tá? Isso aqui está incorreto, não pode. Isso aqui, ó, só para verbos transitivos diretos, que não é o caso aqui não. Então temos aqui, ó, obedecer. Vamos lá. Já em outros vídeos eu expliquei direitinho o que são pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. Temos aqui, ó, uns tipos, umas espécies de pronomes oblíquos átonos para a terceira pessoa. Singular, ele ou ela. E plural, eles ou elas. Correto? Se você quiser mais explicação sobre pronomes oblíquos átonos, veja meus vídeos anteriores. Expliquei direitinho. Vamos pegar aqui alguns pronomes oblíquos átonos, tá? Aqui alguns, da terceira pessoa. Singular e plural, correto? Pois bem, ó. O e as, ou o e a, os e as, são pronomes oblíquos átonos, correto? Li e lis também são pronomes oblíquos átonos, tá? Todos aqui referentes à terceira pessoa, singular e plural, correto? Muito bem. Os de cima, o u, a, os e as, são pronomes oblíquos átonos que podemos empregá-los diante de um verbo transitivo direto, só diante de verbos transitivos diretos, que não é o caso aqui, ó. Como fez a Sabrina Sato, ó. Ela empregou o pronome oblíquo átono aqui, u, diante de um verbo transitivo indireto, que é obedecer. Não pode. Aí está o erro, tá? Esses aqui, ó, o, a, os e as, só podem ser empregados diante de um verbo transitivo direto. É o caso aqui de amar. Olha, amar. Amar. Amar é um verbo transitivo direto. Este aqui, obedecer, é indireto. Agora, o verbo amar cabe sim, ó. O, a, os e as cabem. Cabem sim, diante de um verbo transitivo direto aqui, que é o caso, ó. Amar. Quando eu digo, ó, Lilian ama a sua filha. Eu posso dizer, no lugar de filha, substituir por um pronome aqui, ó. Eu digo, Lilian a ama. Eu digo, Lilian ama o seu namorado. Lilian o ama. Olha aí, Lilian o ama. Então, esses aqui de cima, os pronomes oblíquos átomos, só são empregados diante de verbos transitivos diretos, que é o caso aqui de amar. Já o verbo obedecer, jamais. Por ele ser um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, jamais ele pode aceitar os pronomes oblíquos átonos que estão aqui em cima, ó. Não pode. O, a, os e as não podem ser empregados diante de um verbo aqui, ó, diante do verbo obedecer, porque é um verbo transitivo indireto. Entendeu? Só os de baixo aqui, ó, o li e o lis, é que podem vir ao lado de um verbo transitivo indireto. Olha aqui. O li e o lis. Já o, a, os e as só podem vir ao lado de um verbo transitivo direto. Aí está a diferença. Aí está o erro. O certo aqui seria o que então? Já que o Dunga está se referindo aqui a Sabrina Sato, se referiu ao Dunga, aqui ela está se referindo ao Dunga. Então, o que vai acontecer aqui? O certo seria o quê? Vamos lá. O Dunga só chamou quem ele sabe que vai obedecer-lhe. Olha aí. Seria o li aqui, ó. Obedecer-lhe, tá? Assim, ó. Obedecer-lhe. Olha aí. Aqui é que seria o pronome oblíquo átono correto para ser empregado aqui, ó. Obedecer-lhe e não obedecê-lo. Porque o a, os e as só podem ser empregados diante de verbos transitivos diretos,
como o verbo amar, por exemplo. Olha aí. Já em relação a verbos transitivos indiretos, que é o caso aqui de obedecer, jamais você pode empregar o a, os e as, como ela fez aqui, a Sabrina Sato. Não. Você tem que empregar estas formas aqui, ó, para singular, que é o caso aqui, lhe, ou para plural, lhes. Olha aí. Obedecer-lhe e não obedecê-lo, como está aqui, o correto. Percebeu? Se você, amigo internauta, quiser mais dados sobre os pronomes oblíquos, átonos e pronomes oblíquos tônicos, veja os meus vídeos anteriores, porque eu já expliquei direitinho como se posiciona cada um deles, correto? Então aí está o erro de língua portuguesa cometido por Sabrina Sato, aquela jovem bonita com uma voz melosa e cativante. Muito obrigado.